Boa noite a todos, que a graça e a paz estejam sobre a sua vida. Vamos continuar o nosso estudo textual em Hebreus. Entramos agora no capítulo 10. No capítulo 9, nós vimos que Jesus é o melhor sumo sacerdote, e é isso discutido no capítulo 9, né? Que ele é o melhor sumo sacerdote e em um tabernáculo melhor. E o capítulo 9 discutiu sobre o serviço de Cristo, esse melhor sumo sacerdote, não em um tabernáculo terreno, mas em um tabernáculo celestial. E agora ele vai falar desse sumo sacerdote oferecendo o sacrifício no capítulo 10. E vai mostrar que esse sacrifício também, comparando com os sacrifícios judaicos, né, da lei de Moisés, é um sacrifício melhor também, porque é um sacrifício definitivo, ou seja, de uma vez por todas. É isso que o autor aos Hebreus vai dizer àqueles crentes, aqueles cristãos convertidos a Cristo, os judeus convertidos a Cristo, que agora estão pensando em voltar às práticas judaicas, e então ele vem mostrando, capítulo por capítulo, como é melhor o evangelho do que era todo aquele legalismo judaico. E agora ele mostra, então, que o sacrifício também é melhor. Vamos ver o capítulo 10? Esse capítulo é até grande, são 39 versículos, mas faz necessário a gente ler ele todo para compreensão. Então eu vou ler aqui na minha tradução, você acompanhe aí na sua. O texto diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, a lei nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradas. Então eu disse: estou aqui, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas de holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescenta: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exercia os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança em entrar nos Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e um vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, ou seja, do seu corpo. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu
é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Com mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue desta aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim também foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente até o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. É um capítulo até grande, mas é fácil de entender esse capítulo, né? Então, quando ele fala desses sacrifícios que eram feitos na lei, ele mostra que esses sacrifícios eles eram somente uma sombra, eles eram uma alusão a um sacrifício melhor que viria. E esse sacrifício é Cristo. Então ele começa já o capítulo 10 dizendo a lei, né? Então ele está falando da lei. A lei, junto com o sacerdócio levítico, com o qual ela se vinculava estritamente nesse sistema mosaico, todo aparelhado de sacrifícios e de regras, ela era mesmo somente esta sombra, né? Ela não era a verdade, ela era uma sombra, não era a realidade. Quando você vê alguém que você ama chegando, e você vê somente a sombra dele chegando, já é um motivo de muita alegria. Mas quando ele chega, você fica com ele, não com a sombra. A sombra é secundária. É isso que o texto diz. A lei era somente uma sombra, não é o físico, né? Ela era uma alusão, ela aludia a sacrifícios melhores. Os sacrifícios, então, feitos com bodes, com touros, com carneirinhos, pombinhas, eram somente alusões a um sacrifício perfeito que viria. E é disso que trata todo esse capítulo, né? Então, os sacrifícios preceituados e prefigurados aí em toda a lei de Moisés, repetidos ano após ano, né? Momento após momento, eles mostram que eles eram ineficazes. Tanto eram ineficazes, o autor vai dizer, que eles eram feitos de maneira repetida. Se fossem eficazes, uma vez por todas, já era o necessário. E ele diz de maneira muito clara, muito enfática no versículo 4, né? É impossível, né? Não é que talvez possa ser. Ele é categórico quando ele diz: é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados. Então o animal não tem a mínima possibilidade de ser um substituto completamente à altura, né, ou satisfatório, né, do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Seria ele uma imagem muito pequena, apequenada, né, do ser humano. Qualquer animal
por ser irracional, por contar somente com, não contar com a inteligência, né, como nós, a faculdade mental como nós, ele é um ser secundário, né? Nós somos a coroa da criação. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como poderá um animal apagar o pecado, fazer um sacrifício perfeito por um homem? Era necessário um homem perfeito, para que esse homem perfeito fosse, então, o purificador dos pecados, ele pagasse por todos os outros homens. E onde está esse homem perfeito? Esse homem perfeito não existia, como não existe até hoje, né? O único homem perfeito que andou na face da terra foi Cristo. Ele teve um corpo, ele tomou um corpo, foi lhe dado um corpo perfeito. Ele não foi criado como nós, não veio à existência como nós, né? Que somos todos herdeiros de Adão, que já nascemos com esse DNA do pecado em nós, o pecado está em nós. Jesus não nasce dessa maneira, ele não nasce não nasce pela concepção humana, né? José não teve qualquer concepção com Maria para que ele nascesse. Ele nasce do Espírito Santo. Então ele nasce sem vir com esse DNA do pecado. Uma coisa que todo crente tem que entender é que Jesus não podia pecar, ele não tinha vontade de pecar, ele não tinha o desejo de pecar como nós temos. Ele era um homem perfeito, um homem sem pecado, sem desejo de pecar. E o animal nunca poderia chegar a essa altura. Então, o animal era só uma sombra, uma alusão de um sacrifício perfeito que viria. E o autor deixa isso muito claro, versículo 4. Pois é impossível que o sangue de um animal qualquer tire pecados. Por isso, quando Cristo veio, diz o versículo 5, né? Quando Cristo veio ao mundo, né? Então, quando diz ele veio, é porque ele já estava em algum lugar. Então, Cristo não aparece na história no ano zero, quando ele nasce, né? Jesus não é como eu e você, que de repente não existíamos e nascemos, né? Jesus já existia, ele já estava em algum lugar e ele veio. É isso que João diz, né? Aquele que não confessar que Jesus veio em carne, né? Ou seja, ele já estava no céu como Deus e de repente ele veio tomar a nossa forma humana. E é isso que diz o versículo 5, fala sobre a divindade de Cristo. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quisesse, mas um corpo me preparaste. Esse corpo que foi preparado por Deus para que Jesus fosse encarnado, o Filho de Deus encarnasse nesse homem Jesus, através de Maria, então esse homem é o sacrifício perfeito e sobre ele poderia ser lançado todo o fogo da ira de Deus sobre o pecado, porque Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador, e ele cria então, a justiça de Deus é essa, alguém ia ter que pagar por todo esse pecado da humanidade desde o Éden, desde o princípio, alguém vai ter que pagar. Os animais não eram sacrifícios necessários, não eram sacrifícios completos, né? Não havia possibilidade de ser esse substituto. Então Deus prepara um corpo para o Filho de Deus vir como o nosso substituto, um homem perfeito que agora toma a nossa forma, sente a nossa dor, sente o nosso medo, sente toda a nossa humanidade e pôde levar sobre si, sobre o seu corpo, o castigo de Deus, a ira de Deus, que nos trouxe, então, o completo perdão do pecado. É isso que Cristo faz, né? Ele, sobre aquela cruz, do meio-dia às 3 da tarde, o céu se escurece e toda a ira de Deus é lançada sobre ele, que era a ira do meu pecado, sobre o meu pecado, sobre o seu pecado, sobre o pecado da humanidade inteira, e Cristo suporta toda aquele fogo da ira de Deus, como diz Isaías 53, Deus agradou-se em moê-lo, Deus agradou-se em enfermá-lo, e sobre o castigo dele está a nossa paz. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. E o texto vai dizer, então, isso, que o animal não era capaz de trazer o perdão de pecado, mas Cristo recebeu um corpo, como ele cita aqui, então, o Salmo 40, né? O versículo 5, 6 e 7 é uma citação do Salmo 40, um salmo messiânico, que fala sobre a vinda de Cristo, né? E que ele seria esse sacrifício
perfeito. Então, quando Cristo veio ao mundo, essas palavras ditas de Davi aqui, né, no Salmo 40, expressam essa submissão obediente ao Pai, essa submissão da parte de Cristo, de vir à terra, tomar um corpo humano e morrer em nosso lugar. Os sacrifícios mosaicos são substituídos de uma maneira total pelo sacrifício perfeito. Vem o melhor sacrifício e você troca todo aquele sacrifício que era superficial pelo sacrifício melhor. E agora você tem cristãos, judeus, né? Judeus convertidos ao cristianismo, querendo voltar às práticas judaicas, e o autor aos Hebreus vai mostrar, vocês vão querer voltar a uma coisa que é menor, a uma coisa que é imperfeita, voltar a praticar sacrifícios que são imperfeitos, quando na verdade um sacrifício único já foi necessário, foi perfeito para perdoar o pecado de vocês todos. Por quê? Porque Jesus, ele era totalmente obediente à vontade do Pai em um corpo perfeito, é o que vai dizer o versículo 6, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradasse. Deus nunca se agradou daqueles sacrifícios de animais, né? Era um mal necessário, era uma alusão a um sacrifício perfeito que viria. Mas Deus nunca se agradou disso, né? Então o versículo 6 diz isso, de holocaustos, de ofertas pelo pecado, não te agradasse. Então eu disse, né? O próprio Messias diz aí, aqui estou eu no livro, está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então o versículo 7 mostra que a vontade do Pai era a preocupação suprema de Cristo. Cristo não estava preocupado com o que as pessoas iam dizer dele, a aceitação humana, ter likes na internet. Ele não estava interessado em nada a respeito de si mesmo. A preocupação plena, a preocupação total, suprema do Filho era agradar o Pai, né? Então, nesse sacrifício perfeito, em um corpo perfeito, de um sacrifício que podia ser de maneira definitiva, está o nosso alento. Então, quando isso acontece, quando vem Jesus para ser esse sacrifício perfeito, para que precisa-se mais do sacrifício imperfeito? Que é o versículo 8 vai dizer. Primeiro ele disse, sacrifício de ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou eu para fazer a sua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ele cancela toda aquela ritualística mosaica de sacrifícios de animais e de sacrifícios quaisquer, né, de libações, de oferecer o trigo, o azeite, o vinho como libações, derramando na terra e todas aquelas coisas que se faziam. Isso tudo é deixado de lado, isso tudo não é mais necessário, porque agora veio um sacrifício perfeito, uma oferta perfeita, não é? Então, ele cancela um e estabelece o outro. Se você tem uma coisa que foi deixada de lado e agora foi colocado como lei uma nova regra, viver na antiga não nos adianta. Viver na antiga é viver fora da lei. Quando a lei é você fazer tal coisa, você faz e está dentro da lei. Quando a lei não é mais fazer aquilo, é fazer outra coisa, o correto agora, o que foi deixado como lei, é fazer de uma outra maneira, e você ainda mantém-se fazendo aquilo que você sempre fez, você é um fora da lei, porque aquilo não está mais estabelecido, aquilo não tem mais voga, aquilo não tem mais vigência, aquilo então caducou, entrou-se uma nova lei. E a lei agora é a lei de Cristo, agora é viver segundo o sacrifício de Cristo, receber os que ele fez por nós, de uma vez por todas, de maneira definitiva, não é? Então, uma vez oferecido de maneira completa, através da sua submissão, né? Ele relega, ele substitui todos os sacrifícios anteriores pelo seu sacrifício na cruz, que é único, que é perfeito, né? Jesus não precisa ser sacrificado uma outra vez, ele já era perfeito, então ele não precisa ser sacrificado todos os dias, porque ele já era perfeito, e não precisa de sacrifícios secundários, sacrifícios de quaisquer outras naturezas para agradar a Deus ou para trazer perdão de pecado. Basta receber a Cristo como o Senhor, e o sangue dele nos purifica de todo pecado e traz santificação, que é o versículo 10 diz, não é? O versículo 10 então vai dizer...
pelo cumprimento desta vontade, então Jesus é totalmente voltado a cumprir a vontade do Pai, e pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Então, a santificação ou a justificação, o ser declarado justo, não é que você é justo, você foi declarado justo. É como se você tivesse uma dívida, você não tivesse dinheiro para pagar essa dívida, alguém vem e paga essa dívida para você, e o seu cobrador não pode cobrar de você mais, porque uma vez por todas já foi paga aquela dívida, embora não foi você que pagou. Então você não é justo, você nunca pagou aquela dívida, mas alguém pagou por você. Então você não é justo, você foi justificado pelo sacrifício, pelo pagamento de um outro. Então, mas o cobrador pode te cobrar ainda, mas você não pagou. Então eu vou continuar te cobrando. Não, não pode, porque a dívida já foi paga, não é? Então é o que Paulo fala em Romanos: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. E quem poderá trazer qualquer condenação para quem está em Cristo Jesus? Não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é esse lugar seguro, é esse lugar onde o fogo da ira de Deus já caiu. Você quer ser salvo de uma... Se você um dia entrar num lugar onde está tendo uma queimada muito grande, né? A única maneira de você se salvar não é correr do fogo. A única maneira de você se salvar é você entrar no território onde o fogo já pegou. Se você conseguir rodear tudo aquilo ali e ir lá no primeiro momento onde o fogo pegou e onde a terra já está um pouco mais fresca, ali não vai cair mais fogo. O fogo não alcança mais aquele lugar, porque aquela vegetação toda já foi queimada. Estar em Cristo é estar no lugar onde o fogo da ira de Deus já caiu. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Agora, sair desse lugar de descanso, sair desse lugar onde o fogo já caiu e voltar à mata, achando que com algum subterfúgio seu, algum sacrifício seu, o fogo não vai te pegar, é uma tolice. O fogo sempre pega. Não é? Então, essa é a verdade. A gente é santificado, a gente é justificado pelo sacrifício de Cristo e não pelo nosso. A nossa conta foi paga, a nossa dívida foi extinta, né? Então a cédula que dizia ele é um devedor foi rasgada na cruz, como diz Coríntios, né? Então, estar nesse lugar é estar num lugar abençoado, aonde a ira de Deus não vai cair mais. Agora, sair desse lugar por quê? Sair desse lugar, onde há um lugar melhor do que isso, é isso que o autor está dizendo aos judeus convertidos ao cristianismo que querem voltar a práticas judaicas. O que vocês vão encontrar no judaísmo? Se lá tudo é secundário, se lá tudo era uma alusão, se lá tudo era uma sombra desse novo que vem com Cristo, que é definitivo, que é de uma vez por todas. Então veja aqui do 10 até o 14, vai contrastar, né, entre esses sacrifícios que o sumo sacerdote fazia todos os dias, e o sacrifício que Cristo fez, que foi muito mais pesado, mas foi de uma vez por todas. A palavra é de pé, né? O versículo 11 diz: dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exercia os seus deveres religiosos repetidamente, oferecendo os mesmos sacrifícios, nunca, porém, sem remover pecados. A palavra aqui é essa, né? A palavra do serviço, o serviço sacerdotal que era feito de pé, ele nunca conseguia descansar, era feita todos os dias, né? Então, essa palavra, dia após dia, também você vai encontrar isso em algumas traduções, como dia após dia de pé, era essa maneira, nunca é capaz de descansar, né? E era feito todos os dias. Mas aí tem um contraste do versículo 12. Então o sumo sacerdote faz o sacrifício dia após dia, de pé, apresentando-se. A palavra apresentar-se em hebraico é estar de pé na frente. Então o texto, né, tem mais sentido essa tradução: dia após dia todo sacerdote está de
pé, exercendo os seus deveres religiosos, repetidamente oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca podem renovar pecados. Mas quando este, diz o versículo 12, que é Cristo, né? Quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos seus pecados, assentou-se. Percebeu a diferença do que o autor está dizendo? O sumo sacerdote fica de pé, apresentando-se de pé todos os dias, fazendo sacrifícios pelo povo, pelas pessoas, dia após dia, ano após ano, sem conseguir descansar nunca. Então eu sacrifiquei pela vida do fulano, agora fico descansado. Não, daqui a pouco ele erra de novo, tem que fazer outro sacrifício. E ele nunca conseguia se sentar, ele apresentava-se, a palavra é de pé. Ele se apresenta ali de pé, exercendo os seus deveres. Mas veja o contraste em Cristo, versículo 12. Mas quando esse sacerdote, que é Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Você percebe a diferença? Que ao contrário do serviço levítico que nunca acabava, Cristo fez o sacrifício dele muito mais pesado, né? Porque ele oferece a si mesmo pelos pecados, mas de uma vez por todas. Seu único sacrifício expiou, né, o pecado do povo, de todo aquele que aceitá-lo como Senhor no passado e no presente e no futuro, não é? E ele então depois é desnecessário fazer outro. Então ele vai e se assenta ao lado direito de Deus, né? Ele se assenta ao lado direito do Senhor nos céus, né? Versículo 12. Tendo feito sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, diz o versículo 13, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés, né? E do versículo 15 em diante são citações de Jeremias, né? Você vai ver novamente Jeremias capítulo 31 sendo citado aqui. Ele já foi citado no capítulo 8, se você lembrar, se você for no capítulo 8, versículo 8, se eu não me engano, Hebreus 8:8, de novo, ó, Deus, porém, achou o seu povo em falta e disse, né? Estão chegando dias, declara o Senhor, como farei uma nova aliança com a morada de Israel. Toda essa citação aqui é Jeremias capítulo 31, capítulo 8, do 8 ao 12, é citação de Jeremias 31. Agora aqui, no 10, ele cita de novo, a partir do versículo 15, ó, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiramente ele diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e das suas iniquidades, não me lembrarei mais. Então, essa nova aliança, né, não a aliança antiga feita com o povo judaico, que era uma aliança pelo prepúcio, né, pela circuncisão, ao corte do prepúcio do homem nascido em Israel, mostrava que ele era um judeu com todos os seus descendentes. Agora vem uma nova aliança. Veja que em Jeremias eles quebram essa aliança várias vezes, com deuses estranhos e adorações malucas que eles encontravam, e eles quebram essa aliança com Deus, e Deus deixa bem claro lá em Jeremias capítulo 31, né? Vocês quebraram a minha aliança, eu não sou mais o marido de vocês, vocês não são mais a minha noiva, vocês quebraram a minha aliança, eu vou me aliançar, vou fazer uma nova aliança, tempos virão que eu farei uma nova aliança no meu sangue, e farei uma nova aliança e colocarei esse texto, não mais em tábuas de pedras como eu escrevi a lei para vocês, eu colocarei ela escrita no coração das pessoas, na mente das pessoas. Então veja como é curioso e como é substancial quando você lê a cada Santa Ceia, né, o texto lá, o pastor lendo, né, Jesus dizendo, essa é a nova aliança no meu sangue. Jesus, então, num dia de Páscoa, fazendo um ritual judaico, porque Jesus era judeu, ele fazendo um ritual judaico junto com seus discípulos, que também eram judeus, ele celebrando a Páscoa, ele larga a Páscoa velha para lá e institui uma nova aliança, institui um novo, como ele diz aqui no versículo que nós lemos, ele deixa o velho e institui o novo. Ele está numa Páscoa judaica, instituindo uma nova aliança. Ele diz, uma nova aliança no meu sangue. Percebeu que cada vez que você
vai à Santa Ceia, você testemunha, né? Você está dando um testemunho que você está sobre uma nova aliança, sobre uma nova direção. Já foi em algum lugar quando o vendedor vende a loja, sei lá o que, passa o ponto, né? E o dono novo vai dar uma arrumada lá dentro, mas ele já coloca uma porta lá fora, um cartaz lá fora, né? Sob nova direção. Né? Então, você está sob nova direção, você está sob direção do Espírito Santo, sob o sangue de Cristo. Aquelas velhas alianças não têm valia alguma para o cristão. Não há nenhum ritual, nenhuma aliança, nenhum legado judaico, nenhum sacrifício, nenhuma ritualística que você faça, nada de lá, um banho no Rio Jordão, um ser batizado no Rio Jordão, trazer uma pedra de lá, um azeite de lá, nada disso tem algum significado algum para o cristão. Nós estamos sob uma nova aliança. Essa é a verdade, não é? E ele cita aqui então Jeremias 31, do 31 em diante, para citar, para mostrar tudo isso, né? No versículo 16 aqui até o 18 é citado Jeremias 31, do 31 em diante, aonde os pecados não são mais colocados de lado como eram feitos com os sacrifícios dos animais que eram realizados. Ele é definitivamente apagado, a ponto de Deus dizer aqui no versículo 17, né, a citação de Jeremias 31, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então o fogo da ira de Deus já caiu sobre Jesus do meio-dia às 3 da tarde daquele dia. E quando ele termina, né, de condenar todo o pecado do homem em Cristo, o que Cristo diz não é: está quase pronto. Cristo não diz: olha, continuem tentando. Cristo diz: está consumado, está feito, acabou. Não tem, Jesus não falou: daqui a pouco a gente faz outro. Eu ressuscito e a gente faz outro. Ele diz: está consumado, né? Tem um pastor que eu gosto muito dele, ele diz que quando ele é muito filosófico, né? Ele gosta muito de filosofia. E ele lê bastante coisa de filosofia, e ele estava falando de alguns personagens que, quando morreram, disseram para os seus discípulos, né? Por exemplo, o próprio Buda, né? Quando morre, quando ele está no leito de morte ali, seus discípulos estão ao seu redor, e os discípulos dizem: e agora, Buda, o que a gente faz sem você? E ele diz: continue tentando. Né? Continue tentando alcançar aí o nirvana, né? Continue tentando. Mas quando Jesus morre, ele não diz continue tentando. Ele diz: está feito, está consumado. O pecado foi apagado, o fogo já caiu naquele lugar. E aonde caiu o fogo, não há mais nada para ter combustão. Se você está em Cristo, não há condenação. Por que voltar a práticas judaicas? Por que voltar a ritualísticas? Não é? Então é isso que o texto está dizendo. E ele diz, olha, o versículo 18: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade alguma de sacrifício por esses mesmos pecados. Não há necessidade nenhuma de novos sacrifícios. Do 19 em diante, então, agora é um apelo que o autor faz às pessoas, então, perseverarem naquilo que elas já sabem, perseverarem na confiança de terem sido salvos pelo sangue de Cristo e não por sacrifícios exteriores de animais. Ele diz: vocês permaneçam nisso, né? E é o que ele vai dizer, então, do 19 em diante, uma seção nova que o autor abre, aplicada a exortações práticas até, né? Mostrando para as pessoas entrarem com confiança nesse lugar que Jesus abriu para nós. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do seu véu, ou seja, o seu corpo. Então, veja, ele está dizendo, antes não era possível nenhum ser humano, a não ser o sumo sacerdote, passar daquele véu do Santos dos Santos. Aquele véu, ele estava lá trancado à Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus, e aquele véu, ele fechava a todas as pessoas da comunidade a entrada a esse lugar, a presença
de Deus, não é? Mas a Bíblia diz claramente que quando Jesus morre e dá aquele brado lá na cruz, que está feito, é definitivo, está consumado, aquele véu que separava os santos dos santos do lugar santíssimo, não é? Do lugar do átrio do templo, aquilo foi rasgado. A entrada para dentro da arca, para dentro daquele ambiente onde estava a arca, a presença de Deus, foi aberto. Então o autor está dizendo isso. Temos agora plena confiança para entrar nesse lugar santíssimo, nesse santo dos santos, nesse lugar onde estava a presença de Deus, a arca da aliança. Por quê? Por meio de quê? De que sacrifício? Do sangue de Jesus. E por meio de um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, ou seja, do seu corpo. Versículo 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Você consegue chegar a Deus. Sacerdotes que vão dizer para você que você não tem acesso a Deus, que você precisa ainda dele para chegar a Deus, você precisa falar com ele para ele fazer esse meio campo, essa ponte a Deus. Eles estão enganadíssimos. E você está atrás de um sacerdote chegando lá num confessionário dizendo, olha, eu pequei. E ele diz, o que você fez? Ah, eu fiz tal coisa. Ah, então você vai ter que fazer tanta reza, tem que fazer tanto não sei o quê. Porque você não tem capacidade de chegar a Deus. Isso é um absurdo. O véu já foi rasgado e você tem plena confiança de chegar a Deus e falar com ele. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos, versículo 22, de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para a purificação de uma consciência não culpada e tendo nosso corpo lavado com água pura. Veja então que nesse 22 são citados 4 condições para nos aproximarmos de Deus. Quem se aproxima de Deus é necessário que cubra essas 4 condições, esses quesitos aqui, né? Que são um coração sincero, plena convicção de fé, corações aspergidos, né? Purificados de uma consciência culpada e corpos lavados com água pura. E ele vai discriminar cada uma dessas coisas. Para chegar-se a Deus, é necessário disso, um coração sincero, um coração leal é a palavra aqui, né? O sincero é leal, é lealdade àquilo que você recebeu, né? Você recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, mantenha-se leal a isso. Não dá para que o teu coração tenha, dizer que seu coração é leal quando ele está repartido com outras crenças, em outros deuses ou em outras formas, como se ele não fosse suficiente, como se ele não fosse suficiente para toda a sua vida e em qualquer área da sua vida. Entrar na presença de Deus com lealdade, com fidelidade, não é? Essa é uma condição para quem chega diante de Deus. É um coração leal, totalmente íntimo a Ele, conhecedor de que Ele é suficiente, não é? Uma plena convicção de fé, né? Fé que não hesita em confiar que Cristo é Senhor, que Cristo fez todo o trabalho, que Cristo é o único que deve ser adorado, que Cristo é o Senhor da sua vida, que Ele que manda na sua vida. Ele ser Senhor traz a conotação de que você é servo, então Ele manda na tua vida, Ele ordena, a vontade dEle é melhor. Então entrar na presença de Deus é necessário um coração sincero e plena convicção da sua fé, daquilo que você disse que Ele é para você, não é? Uma fé que não hesita em segui-lo, em confiar nele, em entender que ele tem o melhor e ele é o melhor para você, não é? E corações aspergidos de uma consciência culpada, né? Então, estando totalmente livre da culpa, do senso de culpa, né? Com base na ideia de que Cristo já fez um sacrifício oferecido de uma vez por todas e que não há nenhuma necessidade de você ser culpado, não há condenação, não cabe condenação para quem recebeu Jesus. É necessário que quem chegue diante desse Deus, por esse caminho aberto, por esse véu que foi rasgado, é necessário que ele chegue com um coração sincero, com plena convicção de fé e com corações aspergidos de consciência culpada. A nossa consciência não tem que ser culpada mais, né? Não há, você não pode sentir-se culpado de nada que você faz, porque você tem plena confiança que Cristo perdoou os seus pecados. E cada vez que você errar, cada vez que você tiver
errar o caminho aí em atitudes, em palavras, em pensamentos, o Espírito Santo que mora em você, ele vai te dizer, olha, isso aqui não combina mais com você, e você vai ao arrependimento e não à culpa. A culpa não te traz benefício nenhum. A culpa quando muito, servilismo. Pessoas culpadas, elas vão tentar trabalhar, fazer alguma coisa, pensando que fazendo alguma coisa, o que ele fez pese mais na balança e o seu pecado vai ser diminuído. O pecado não é diminuído por serviço, por trabalho, porque você cantou no culto de domingo, porque você faz parte de um grupo, porque você é não sei o quê, porque você tem esse cargo, esse título. Pecado é perdoado por arrependimento. O Espírito Santo vai te compungir ao arrependimento para você nunca ter uma consciência culpada. Uma consciência culpada, ela pode ser tocada pelo inimigo e te fazer sentir-se muito péssimo e talvez sentir que você não devia nem falar com Deus. Mas uma consciência arrependida, alguém arrependido, ele vai a Deus pedir perdão do seu erro, né? E corpos lavados com água pura, não naquela cerimônia externa que o sumo sacerdote fazia em se lavar para poder então prestar um sacrifício por si, para depois prestar um sacrifício pelas pessoas de Israel. Né? Uma água, não é aquela purificação exterior, né, do sacerdote segundo a antiga aliança. Né? É uma figuração usada aqui para a purificação pelo sangue de Cristo. Água pura, coisa verdadeira, não temporária, não uma lavagem que vai ser por pouco tempo. Uma lavagem para sempre, uma purificação, um coração purificado, né, com água pura. Então, é necessário que quem chegue, o caminho está aberto. O véu foi rasgado, o caminho está aberto, você pode chegar diante de Deus, mas chegue assim, chegue com um coração sincero, com a plena convicção de fé, com corações aspergidos e o corpo lavado com água limpa, né? E mantendo-se a firmeza nessa esperança, diz o versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, aquilo que nós confessamos no passado, né? E que ele era o nosso Salvador. Apegue-se a isso, por quê? Porque ele é fiel, diz o texto. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós somos infiéis em muitas coisas, nós somos falhos em muitas coisas, em palavras, atitudes, pensamentos, nós erramos muito, né? Mas Deus continua sendo fiel ao que Ele prometeu, e Ele prometeu para você que o seu pecado estava perdoado, o seu pecado está perdoado. E Ele prometeu que te amava, Ele te ama. Não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais. E não há nada que você faça que possa fazê-lo amar você menos. Ele te ama e ele é fiel a esse amor. Mantenha-se nessa firmeza. Então, sem dúvida, né? Com firmeza significa sem dúvida, sem hesitação, né? Então, desistir da luta, desistir do cristianismo, querer voltar atrás ao judaísmo, porque o tempo está difícil e estava difícil para eles, né? Nesse ano 65, é o ano onde Domiciano começa a perseguir a igreja e muita gente perde os seus bens, muitas pessoas estão presas, muitos são mortos, né? E então a perseguição é grande ali, mas eles continuam, eles continuem firmes e não abandonem. Então estão perseguindo os cristãos, eu vou deixar de ser cristão e vou dizer que eu sou judeu agora, eu não sou mais cristão, eu sou judeu. O autor vem dizer isso, não abandonem essa fé, mantenham-se com firmeza, né? Então não voltem de maneira alguma ao judaísmo com esperança naquelas profecias de que um dia virá um Messias. Ele já veio. Ele já salvou vocês, mantenham-se fiéis, firmes nisso, né? E porque muitas pessoas já estavam deixando de estar na igreja, muitas pessoas estavam deixando já de congregar-se, como diz o próximo versículo, né? O próximo versículo é o 25, não deixemos de nos congregar, ou não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? Então as pessoas, por estarem sendo perseguidas, né, pelo Estado romano, os cristãos, judeus, que estão sendo perseguidos pelo Estado romano, elas estão pensando em desistir da fé evangélica para voltar, para dizer, não, eu não sou cristão, não, eu sou
eu sou um judeu, eu pratico o judaísmo, eu vou por os sacrifícios judaicos, eu não sou cristão, né? E o autor está dizendo, vocês estão trocando o excelente pelo ruim, vocês estão trocando o eterno por algo que era temporário, vocês estão fazendo uma péssima escolha só porque vocês estão sendo perseguidos. Mantenham-se firmes, né? E as pessoas que estavam deixando de congregar-se, ele dá essa exortação. Não deixemos de nos reunir como igreja, porque esse é o costume de alguns, né? Infelizmente, passado aí 2020 anos, precisamos repetir esse mesmo versículo para tanta gente, né? Não deixemos de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns. Já tem uma lista aí, né? Já tem um termo chamado os desigrejados, né? As pessoas que decidiram não mais estar na igreja, abandonar, porque viram alguns defeitos em alguns líderes e algumas coisas, porque não concordaram com algumas partes da Bíblia e se tornaram aí os desigrejados. Você tem um versículo preparado totalmente para você. O Espírito Santo preparou esse versículo para você. Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns. É isso que está dizendo o texto, né? Não abandone, não deserte, né? Não deixe para lá aquilo que é tão importante para você, que é manter-se como igreja, com seus dons, talentos, ministérios, porque o seu dom você professa na igreja. Não tem como você professar o seu dom dentro da sua casa. O seu talento você professa na igreja. Né? Não tem como você professar o seu talento dentro de casa. Ninguém prega para si mesmo, ninguém canta para si mesmo, ninguém toca para si mesmo, ninguém é diácono de si mesmo dentro da sua casa. A gente serve o outro com o dom que Deus nos deu. Ninguém ensina a si mesmo dentro de casa, quem é professor, né, quem é mestre. Então, a gente faz isso como igreja, como povo de Deus. Essa é a necessidade. Deus nos criou. Outras tem muita fé aí que é individualista. Deus nos criou para sermos igreja, né? A nossa espiritualidade é uma espiritualidade de comunhão, de comunidade. E abandonar isso é um grande erro, né? É como você, de maneira deliberada, dizer, eu não quero mais fazer parte disso. Ora, fazer parte disso do que você está dizendo? Da igreja que Cristo morreu por ela? Não pense um negócio desse. Você está pecando de maneira deliberada, que é o que vai dizer os próximos versículos, né? As palavras aqui, como diz, né, não dá para você viver dessa maneira aqui, do versículo 26 em diante, ele diz, se continuarmos a pecar de maneira deliberada, cometendo o pecado da apostasia, né, do abandonar, né, do deixar para lá, do minimizar o sacrifício que Cristo fez por nós, por abandonar a graça de Cristo, né, ele está dizendo sobre isso, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento dessa verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E não resta mesmo, não é? Se o pano de fundo aqui é o Velho Testamento, lembra? Ele está falando do Velho Testamento. Os sacrifícios eram aqueles que traziam a purificação parcial do pecado da comunidade. Agora, Cristo vem e faz o sacrifício por nós de maneira definitiva. Então, ele está dizendo, não resta mais. Se você abandona isso, se você abandona o sacrifício que Cristo fez por você, se você apostata dessa fé, né? A apostasia é isso, você rejeita o sacrifício de Cristo pelo seu pecado, você está rejeitando o único sacrifício que de fato perdoa o seu pecado. Porque não há outro sacrifício que você faça. Ah, não, eu vou começar a dar cesta básica para todo mundo, e quem sabe eu dando cesta básica aí, o meu pecado diminui. Não, isso não diminui o seu. É muito bom você dar cesta básica, né? Mas isso não diminui o seu pecado. Quando você apostata dessa fé, não resta sacrifício pelo pecado, diz o versículo 26. O que resta é uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá quem é inimigo de Deus, né? Veja que condição que as pessoas se colocam quando negam essa aliança, né? Essa aliança que diz o versículo 29, quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez diz, o Senhor julgará o seu povo, e terrível coisa
é cair na mão do Deus vivo. Do 32 em diante, ele vai trazer a lembrança das pessoas do seu começo, né? E a gente precisa começar a relembrar isso, né? A Bíblia fala do primeiro amor que é perdido, quando a gente aceita a graça e tem um amor tão grande, por isso que a gente entendeu, né? Há uma entrega total, a gente quer até dizer aos outros, e de repente esse primeiro amor vai se esfriando, vai indo embora. No versículo 32, ele vai fazer essa lembrança. O autor diz: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando vocês suportaram muita luta e muito sofrimento, e algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Quando a pessoa aceita a Cristo, a primeira coisa que ela vai fazer é ser chamada, ela vai ser insultada pela família, às vezes, pelas pessoas que a gente mais ama, né? Aquela vai vir os insultos, vai vir as afrontas, mas a pessoa está firmada em Cristo, ela entende que ela achou um caminho muito excelente, muito melhor do que qualquer sacrifício antigo, qualquer religião que ele tinha, não é? Mas ele consegue administrar tudo isso. E o versículo 32 diz isso: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que também passaram por insultos e tribulações, não é? Vocês aceitaram, vocês se compadeceram, diz o versículo 34, vocês se compadeceram dos que estavam presos e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e eternos, né? Então, a égide romana aqui sobre o Estado romano, esses cristãos que aceitaram a Cristo tiveram seus bens tomados, as suas casas, os seus bois, as suas coisas tomadas, os seus parentes insultados, presos, eles mesmos presos, insultados, mas eles tinham isso como pequena coisa, porque eles alcançaram o entendimento de que tudo isso era passageiro e eles tinham coisas melhores, bens melhores e eternos. Então o autor dizendo: lembrem disso lá no passado, como vocês eram, né? Não abram mão da confiança, diz o versículo 35, que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se voltar atrás, não me agradarei dele. E o versículo 19 diz: nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas somos os que creem e são salvos, né? Então, o autor aqui, ele aposta, né? Ele tem confiança de que essas pessoas que ele está escrevendo, elas estão na maior parte entre os que permanecem, né? Entre os que creem e permanecem para ser salvos, e não entre os que retrocedem e são destruídos. Ele diz no versículo 19 isso: nós, porém, ele está escrevendo a toda aquela comunidade judaica que está pensando em abandonar a fé para voltar ao judaísmo, às práticas judaicas, ele diz: nós não somos desses que voltam atrás, nós não somos desses que voltam atrás para serem destruídos, nós somos os que creem e são salvos. Então, Hebreus capítulo 10 é isso, né? É um capítulo até fácil de entender. Ele mostra do que precisa o pecador. Precisa de perdão do seu pecado, precisa de que a sua culpa seja tirada, né? E o perdão requer um sacrifício, e no passado esse sacrifício era de um animal que era só uma sombra do Cristo que viria. A lei de Moisés não podia prover esse sacrifício perfeito. Deus proveu um corpo para o seu filho, para ser então, tomar a nossa forma e ser um sacrifício perfeito, tomando o nosso lugar. Então, sobre aquela lei, o sangue dos animais era ineficaz no perdão de pecados, mas o sangue de Cristo é totalmente pertinente, tanto que eram feitas repetições de vários sacrifícios em todo o tempo, e o sacerdote nunca parava, mas Cristo não, vem, faz um sacrifício só de uma vez por todas e se assenta, para de fazer sacrifícios, se assenta à direita de Deus, como a gente viu aqui nesses versículos. Então, Deus não se alegrava nesses sacrifícios e Deus ainda não se alegra. Quando você pensar em fazer sacrifícios para agradar a Deus,
Tome cuidado com isso. Se você achar que algum sacrifício, algum servilismo seu, sabe? Eu vou entregar um monte de folheto, não vou faltar em nenhum culto, eu vou falar pro menino lá do som que eu vou ajudar ele se ele precisar, eu vou carregar a bateria do baterista e quem sabe fazendo uns sacrifícios assim, alguns dos meus pecados são perdoados. Isso é servilismo, isso não perdoa, isso não traz. Tudo isso é bom de você fazer, isso você devia fazer mesmo. Mas nada disso traz perdão de pecado. Isso é servilismo, sacrifício tolo, e Deus não se agrada disso, né? Então, o sacrifício que Jesus foi capaz de fazer trouxe vida para todo aquele que receber através da sua vida imaculada, a sua vida obediente. Então, diferente dos velhos sacrifícios do Velho Testamento. Então, você não era permitido às pessoas entrarem no lugar santíssimo, na presença de Deus, na velha aliança. Hoje é possível. Veja quantas coisas o autor diz. Olha, vocês estão jogando fora tudo isso por medo de um Estado romano que está perseguindo vocês. Lembrem que isso já aconteceu no passado e vocês estavam muito firmes, né? Permaneçam nessa firmeza, tendo o coração purificado em Jesus, a mente lavada em Jesus, e encorajem os outros. Se tem uma coisa que o cristão tem que fazer é encorajar e não desencorajar. Você foi chamado a encorajar os outros e não desencorajar as pessoas. O nosso chamado é dizer para as pessoas: permaneça, não desista, né? Permaneça na graça. Não, mas está muito difícil. Permaneça, não abandone. Então, o escritor aos Hebreus, ele observa que muitos cristãos estavam desanimados, deixando até de se reunir, e ele escreve esse capítulo 10, tão lindo, tão importante para a gente estudar, como estudamos hoje. Então, quem ficará para trás é quem abandona a graça de Cristo. A quem decidiu sair desse território onde o fogo já caiu e decidiu se aventurar por outras pastagens verdes, essa pessoa está em um lugar onde vai cair o fogo da ira. Mas quem está em Cristo está no lugar onde o fogo já pegou. Fique nesse lugar, permaneça nesse lugar. Esse é o melhor lugar de você estar em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua vida. Até o capítulo 11.